Gente, deixa eu trazer uma informação aqui, porque teve reviravolta na denúncia de assédio feita pela humorista Daniela Calabresa e mais 7 mulheres. Em entrevista ontem, ao Cabrini, o Márcio Smelling contou algumas novidades, né, Filipão? E você vai trazê-las pra gente agora. Pois é, olha só, pessoal. Bom, quem é que não lembra desse caso aí, dessa reviravolta, que a primeira matéria foi divulgada através da revista Piauí, né? E ali pelo grande repórter João Batista Júnior, meu colega que eu amo de paixão, e trouxe revelações grandiosas ali. O João da Veja? O João da Veja. João Batista Júnior, um beijão pra você, querido. E o João, na verdade, na época, trouxe revelações fortes aí, feitas pela Dani Calabresa, ali imputando o crime de assédio sexual em cima do próprio Márcio Smelling, que na época era o diretor do núcleo de humor ali da Rede Globo, Zorra Total, enfim, toda essa questão. Na verdade, desde 2019, essa história já vem causando um imbróglio absurdo, né? Essa é a grande verdade, tanto que culminou ali com o afastamento e a demissão do próprio Márcio Smelling da Rede Globo de televisão, que já exercia um trabalho há mais de 15 anos dentro da emissora, e aí tudo aconteceu, né, pessoal? Vocês acompanharam, vocês viram. Porém, acontece o seguinte: ontem, numa matéria para lá de exclusiva, Roberto Cabrini, nosso querido colega também, e que também está sempre ligado aqui no Morning Show, que em breve vai vir aqui no Morning Show também. Oba. Já falei com o Cabrini. Ele já veio outras vezes, ele e ele vai vir aqui também. Olha, e aí acontece o seguinte: ontem o Márcio trouxe revelações muito bombásticas sobre esse caso, inclusive baseado em provas ali, que tira completamente qualquer conclusão ali, não, que leva a crer que pode tirar qualquer conclusão ali, principalmente no caso de assédio moral, na qual ele foi denunciado na época pela atriz Dani Calabresa. O que mais me chamou a atenção também foram que as 8 vítimas que ele levou ali, que ela levou justamente para poder fazerem parte ali daquele imbróglio do processo, da denúncia, enfim, para que pudessem realmente levar a questão, essas mulheres saíram fora e disseram assim, algumas delas, inclusive, chamaram a atenção da Dani Calabresa, tipo, não me colocasse nessa história, porque eu não queria. Então, elas simplesmente foram citadas, colocadas, procuradas e não vão mais levar a denúncia adiante. Então, ou seja, essa história que começou lá em 2019, colocou o cara pra fora. Ontem ele também levou um vídeo, assim, mostrando a proximidade deles na festa, entendeu? A intimidade. A intimidade deles na festa. Então, ou seja, algumas questões ali ficaram muito com pontos de interrogação que cabe realmente agora investigar muitíssimo bem, mas tudo indica que agora a balança tá muito equilibrada, viu, Paulinha? É porque quando teve a denúncia através da matéria, a matéria até é escrita de um jeito como se fosse uma história mesmo, né, ali. Claro que tem ali testemunhas e tal. Agora, à medida que isso foi para a justiça, nos depoimentos e nas provas que incluem trocas de mensagens, essa veracidade da história não se prova. Várias testemunhas, inclusive citadas na matéria, em juízo, contam uma história diferente. Né? E essas mensagens trocadas, que eu acho que é um dos principais elementos de prova do Márcio Smelling, mostram uma proximidade muito grande. E, inclusive, com algumas dessas mulheres, um relacionamento de ambas as partes. Sim, de traição à mulher dele, que aí Sim. É um outro ponto, que ele já se desculpou, mas de um relacionamento, enfim, de pessoas consensual, não impositivo, né? Ele fala de vingança, né? Ele fala de vingança, fala de uma organização por vingança. E também hoje, o Léo Dias abriu um documento interno da Globo... Do compliance. E esse documento chegando à conclusão de que o Márcio Smelling sim infringiu as normas éticas da emissora. E esse documento também faz parte das provas lá. A Globo e o Márcio Smelling, na época, falaram que foi uma dissolução ali de contrato de ambas as partes e tal. Esse documento do compliance desmente essa história, né? Sem um motivo para o desligamento dele, e foi essa investigação interna. Mas, na justiça mesmo, o que vem se provando é que as testemunhas, as trocas de mensagens não corroboram
com essa história que ficou muito pública através da matéria do João Batista, que é uma matéria muito bem escrita e que traz uma trama muito robusta, ali muito bem organizada, que em justiça as pessoas não comprovam, você entendeu? Sim, então é realmente bem problemático. E na verdade o que acontece é o seguinte, essa história também se torna muito maior quando a Dani Calabresa, na época, antes da matéria ser publicada pelo João Batista Júnior, ela pede um programa para o Márcio Smelling para apresentar, junto com um antigo colega dela da MTV. É verdade. E esse piloto, na verdade, que eu esqueci o nome, se você puder lembrar para mim depois, Paulinha. Daí o que acontece é o seguinte, ela chegou com esse projeto. Ele ofereceu Paulo Vieira para apresentar junto com ela e ela não queria com o Paulo Vieira, ela queria junto com esse colega dela da MTV, que a Paulinha já está levantando aqui, me fugiu o nome. E aí, todo o imbróglio começa realmente a partir daí, quando ele diz não para ela do projeto, que ela não queria fazer o projeto com o Paulo Vieira, mas queria fazer o projeto com esse rapaz da MTV que eu esqueci. Bento Ribeiro, que fazia com ela. Isso. Vocês sabem, eu queria até ouvir Conrado, enfim, o Caio, às vezes, se vocês quiserem comentar sobre isso, mas isso é uma coisa que eu acho que a sociedade está debatendo, né? Porque você tem um desgaste completo, inicial, de qualquer acusação que é feita, né? Sim. Então, por exemplo, quando uma mulher... Estou citando aqui, uma mulher ou um homem ou vice-versa. Quando o acusador ele chega dizendo que o companheiro de alguma forma promoveu assédio, naturalmente já há um desgaste social da pessoa que está sendo acusada. Mas não quer dizer que a pessoa que está sendo acusada seja culpada. Sim. Isso que eu estou colocando é o seguinte, dúvidas, né? há um desgaste criado. Por exemplo, no caso do Márcio Smelling, no início, a sociedade brasileira tinha certeza absoluta. Lembram da história lá atrás? Certeza. E que eu acho muito lembra, Paulinha? Na verdade, porque a gente não pode deixar, sem quebrar seu raciocínio, que a gente não pode tirar a história também do caso do ator da Rede Globo, que teve, quando ele foi incriminado ali, que foi denunciado pela própria figurinista e que depois ela não levou o processo adiante. Então, quer dizer, esquartejaram um cara, tiraram ele do mercado, fizeram absolutamente o que fizeram com ele e simplesmente jogaram ele. Mas o meu ponto é o seguinte... De alguma forma, os Márcio Smelling, se comprovado o caso, mas a gente tem um caso que a gente trouxe nesse ano de 2022 do Morning Show de Johnny Depp. Quem não se lembra de Johnny Depp e Amber Heard? É a mesma coisa, né? É praticamente aí a mesma coisa. Justamente se tem uma acusação, aí você tem o desgaste do acusado, o acusado é tido como um assediador, o Johnny Depp perde trabalho, perde dinheiro, o cara se ferra e tal, e aí anos depois vai ver que isso aí era uma mentira. Mas o que o cara perdeu? O meu ponto para vocês é o seguinte: como é que a nossa sociedade vai tratar isso daqui para frente? Porque não são apenas alguns poucos casos, né? Isso vem se repetindo constantemente. Como é que a gente tem que tratar isso? E principalmente, como é que a gente vai tentar de alguma forma evitar esse desgaste, né? Eu acho que turma, deixa eu só dar hora aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 11h54 nesta segunda-feira. Eu acho que em primeiro lugar... Que é complicado, né? Isso é muito sério, porque acaba descredibilizando casos reais, você entendeu? Quando acontece um caso desse, é muito sério, agradeçam ao feminismo. O feminismo... Não, Zoe, isso aqui não... Eu sei que você é contra o feminismo e tal. Mas não é uma questão disso, isso é uma questão séria, gente. Eu acho que não é a questão do feminismo. Verdades, mentiras, prejudicar indivíduos, sabe? É um pré-julgamento do ser humano natural. Eu acho que é uma questão de caráter, né? Infelizmente, eu acho que o que fizeram com o José Maier na época foi simplesmente um sacrilégio. Assim. Eu acompanhei o caso do começo ao final e simplesmente assim, aquela história da menina não ter levado o caso adiante, depois veio a suposta a relação deles de 1 ano, sabe? Que ficaram juntos 1 ano, depois ele terminou a relação. Então, ou seja, eu acho que tudo isso é muita sacanagem quando acontece. Daí você acaba com a carreira do cara, aí você pega e fala assim, então você vai denunciar, você vai levar o processo adiante? Não vou mais levar. Pô, você já começou, você já acabou, leve então agora. Mas é o que a Paulinha falou, por exemplo, prejudica os casos reais. Sim, lógico, descredibiliza casos reais. E eu acho que tem uma pergunta... Mas é a mesma coisa...
É a mesma coisa, Ju. por exemplo, da banalização da homofobia, do racismo, é a mesma coisa. As pessoas, algumas delas, usam disso, né, para sair como vítimas. Isso aí, sim. Quando você investiga bem o caso e tudo mais, você vê que não é bem isso, que não foi pela cor racial ou pela orientação sexual. Sim. E acaba banalizando um assunto que é muito sério e muito relevante para a sociedade, que a gente tem que combater, entende? Então, acontece isso não só entre a relação de homem, mulher, que a mulher às vezes quer se vingar do homem, aí faz essas acusações, né? Mas também em casos de racismo, em vários casos da sociedade. E isso é muito dos movimentos esquerdistas. O movimento esquerdista traz isso. Então, sempre coloca, por exemplo, a mulher como a vítima, o homem como o vilão, o negro é sempre a vítima, tadinho, e o outro é o racista, os gays, o Felipe mesmo, né? Ele Turma, deixa eu só pedir agilidade para vocês, porque a gente tem pouquíssimos minutos aí de programa, eu quero ouvir ainda o Caio e o Conrado. Só para finalizar, Zoe, por favor. Que isso acontece... Perdão. Os movimentos esquerdistas, só para finalizar, eles usam dessas narrativas para vitimizar essas pessoas e colocar os outros como vilões. E o feminismo é um caso claro disso. O feminismo não é para colocar o homem e a mulher igualitariamente na sociedade. É para a mulher ser superior ao homem e o homem sempre o vilão. Vamos lá, Caio, rapidinho. Você se lembra do filme A Espera de um Milagre? Sim. Você lembra que ele foi acusado, né, sem ter cometido um crime contra uma criança, né? O que a gente enxerga é que esse tipo de acusação, ele permeia a sociedade desde a Idade Média, né? E isso acontece sempre na sociedade, sempre aconteceu. O problema é que hoje a gente tem a internet, que é o tribunal digital, né? O tribunal digital julga, cancela, condena, acaba com a vida da pessoa, né? E depois coloca para discussão. É que as pessoas não leem. As pessoas não leem e elas não buscam. Não, eles querem manchete, né? Então vamos ler uma manchete, vamos começar a dar opinião e o nosso próprio julgamento. Perfeito. Felizmente que a gente assiste Conradão, isso. Vamos lá, 30 segundos, querido, por favor. 30 segundos, hein? Eu vi aí vocês comentando, eu tinha certeza que era verdade. Não tinha certeza de nada, vocês foram enganados, né? E quem tem que pagar muito caro por isso aqui, esse jornalista, que eu nem sei quem é, que fez uma história muito bem construída e escrita, que era mentira. Ou ele não foi checar a fonte, não foi a culpa não foi dele, Conrado. Então, a culpa não foi dele, ele simplesmente... A culpa é dele, ele escreveu a história, ele escreveu... Pessoas corroboraram, né? Ele que deu voz, ok? Ele deu voz, mas a culpa não foi dele. Que não era verdade. Em cima de provas e de pessoas que abriram o jogo, ele escreveu. Todo dia que a gente vê na imprensa é 1º de abril, tem alguém querendo te enganar. É assim qualquer pessoa adulta pensa. Né? Quem não pensa assim chega a conclusões erradas. Muito bem. Meus queridos. É uma longa discussão, não é verdade?